Rafaela nasceu sob o céu escaldante do interior da Bahia, no pequeno povoado de Pedra Branca, onde o tempo parecia passar mais devagar e as promessas de futuro eram quase sempre feitas de suor e fé. Criada pela mãe Dona Zuleide, uma mulher de mãos calejadas e coração valente, Rafaela aprendeu desde cedo o valor de lutar. Era daquelas meninas que andavam descalças, subiam em árvore, ajudavam a mãe na feira e à noite, estudavam à luz de lamparina quando a energia faltava. Aos 20 anos, a vida deu uma reviravolta quando conseguiu uma vaga de trabalho e estudo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Era seu primeiro contato com um mundo tão diferente do seu. O frio cortante, os sotaques carregados, a comida temperada com nata e as pessoas mais fechadas, mas acolhedoras com o tempo. Foi lá que ela conheceu André Keller, um jovem de 23 anos, descendente de alemães, alto, de olhos claros e uma calma que contrastava com o jeito espontâneo de Rafaela. Ele era gentil, observador, falava baixo e tinha um sorriso discreto, mas sincero. Filho de uma família tradicional da região, André fazia agronomia e já ajudava o pai nos negócios da vinícola da família. O amor nasceu como uma brisa, tímido mas constante. Começou com cafés entre as aulas, passeios entre as parreiras, trocas de olhares tímidos nas feiras da cidade. Em poucos meses estavam namorando. E mesmo com as diferenças culturais e de origem, parecia que o coração dos dois falava o mesmo idioma. Dona Zuleide, mesmo longe, aprovava o relacionamento. Se ele te respeita e te faz sorrir, minha filha, então é bom homem, dizia pelo telefone, com a voz embargada de saudade. Mas o destino, às vezes, não pede licença para mudar os rumos da estrada. Depois de quase 2 anos de namoro, Rafaela acordou numa manhã gelada de julho com um bilhete em cima da cômoda. Rafa, eu preciso ir. Fui aceito numa bolsa para estudar fora. É o meu sonho, mas não consegui te contar olhando nos teus olhos. Me perdoa. Um dia, talvez, a vida nos coloque de novo no mesmo caminho. André. O chão sumiu. Ela procurou por ele, ligou, mandou mensagens, mas nada. Era como se tivesse evaporado. A ausência dele virou um buraco em seu peito. Ela voltou para a Bahia, para a casa da mãe, e prometeu a si mesma, jamais deixaria que o amor a fizesse refém de novo. O tempo passou. 2 anos e meio. Rafaela reconstruiu a vida, terminou a faculdade, conseguiu um emprego numa escola da cidade vizinha e ficou noiva de Fabrício, um rapaz correto, esforçado, que a tratava bem e queria construir uma família com ela. Era tudo que qualquer mulher desejaria, ao menos no papel. Mas o coração é rebelde. E foi justamente numa tarde ensolarada no centro histórico de Lençóis, durante uma feira de literatura local, que o passado a surpreendeu. Ela folheava um livro de poesias quando ouviu aquela voz, grave, serena, familiar. Virou devagar, como se o tempo tivesse desacelerado só para ela absorver cada detalhe. E lá estava ele, André. Um pouco mais magro, barba por fazer, e os mesmos olhos claros, agora mais maduros, mais tristes talvez, mas ainda, dele. Rafaela? Ele disse, quase sem acreditar. Ela não respondeu de imediato. O mundo parecia ter parado, e por um segundo, ela esqueceu do anel em sua mão esquerda. O coração dela bateu forte, como da primeira vez. André, e naquele instante soube. A história que achou que tinha terminado, na verdade mal tinha começado. O coração de Rafaela ainda pulsava forte quando seus olhos encontraram os de André, aqueles mesmos olhos claros capazes de provocar calor na pele mesmo sob o sol de Lençóis. A feira de literatura continuava ao redor, com música, chatos de estudantes, barracas de livros, mas, para eles, o tempo havia parado. O anel do noivado, que ela tentará esconder no bolso, agora parecia pesar 1 tonelada. Rafa, ele começou hesitante, as palavras surgindo em meio ao ruído distante, quanto tempo faz? Ela não soube responder. Apenas sentiu o mundo girar e, de repente, estavam abraçados, como se estivessem voltando no tempo. O perfume dele, uma mistura de terra molhada e café, invadiu suas lembranças. Quando se separaram, André ergueu uma sobrancelha. Você noiva? Rafaela encarou sua mão esquerda. O anel que antes representava segurança agora era símbolo de dúvida. Sim, mas... As horas seguintes foram um turbilhão. Eles sentaram na escadaria antiga próxima à igreja de Nossa Senhora da Purificação, e por entre os mas e poréns vieram as explicações. Ele contou sobre o estágio num laboratório de viticultura na França, os anos de coleção de dados, as saudades avassaladoras. Pediu desculpas pela falta de contato, pela ausência sem explicações. Ela contou sobre a mãe, agora com a saúde mais frágil, o trabalho na escola, o noivado com Fabrício.
Eles riram quando lembraram do primeiro bolo que ela fez para ele, ainda desajeitado, coberto de glacê que caía pelo lado, mas com carinho em cada garfada. As lembranças pareciam preencher o vazio dos 3 anos de distância. Apesar de toda a alegria, a realidade começou a pesar. Eles sabiam que a aparência dos sentimentos era superficial diante dos compromissos assumidos. Quando se despediram, ficaram de se encontrar no dia seguinte. As mãos que já haviam se acariciado trocaram um último toque hesitante. Naquela noite, Rafaela dormiu mal. O coração disputava espaço com um anel em seu dedo, os diálogos com André e o rosto de Fabrício, calmo, atencioso. Ela lembrou da promessa que fez à mãe: nunca mais vou depender de homem nenhum. Mas agora era difícil separar a dor da saudade, os sonhos antigos da realidade atual. Na manhã seguinte encontrarão-se em um pequeno café colonial, com mesas na calçada. André chegou primeiro e a viu se aproximar. Ele tinha uma expressão que misturava esperança e medo, como se desejasse puxá-la nos braços, mas receasse que ela resistisse. Rafa, ele suspirou. Sei que você está noiva, mas quando te vi, percebi que parte de mim ficou aí, nesses 2 anos. Não quero atrapalhar seus planos, mas quero conversar de verdade. Ela ergueu os olhos, a voz embargada. Eu também senti que nunca te perdi, André. Mas as coisas estão complicadas, tenho noivado, minha mãe. Ali fora, o tempo parecia diferente, lento e urgente ao mesmo tempo. A cada palavra, as próprias certezas dela desmoronavam. E naquele momento, ela teve certeza de que precisava enfrentar tudo, seus sentimentos, suas responsabilidades, e a opinião da família de André, que ela ainda nem conhecia de verdade. Eles saíram do café com a sensação de que atravessavam uma ponte frágil. Dá pra voltar, dava pra seguir adiante, mas em qual direção? Em casa, Rafaela não contava para a mãe a razão exata de seu silêncio no telefone. Mas Zuleide notava o brilho diferente nos olhos da filha e a oscilação de humor, e sentiu que algo estava acontecendo, mas poupou perguntas. Queria que Rafaela contasse quando estivesse pronta. Enquanto isso, André voltava para o hotel improvisado e mandava mensagens para amigos pedindo informações sobre a família de Rafaela. Mas não para interferir, apenas para entender quem eram as pessoas que moldaram aquela força doce que ele amava. Aquele dia terminou sem decisões definitivas, mas com o peso de que algo novo estava prestes a nascer, e que o custo desse renascimento poderia ser alto. Durante dias, Rafaela viveu entre 2 mundos. De um lado, os preparativos do casamento com Fabrício seguiam firmes. Convites prontos, salão reservado, a mãe sonhando com a filha vestida de branco entrando na igreja ao som da marcha nupcial. De outro, havia André, com seu sorriso tímido, seu jeito calmo de olhar para ela como se ainda fosse a mulher mais importante do mundo. Ela tentava afastar os pensamentos, mas bastava o celular vibrar com uma nova mensagem dele para tudo desmoronar. Pense em você primeiro, Rafa. Só você sabe onde está sua verdade. Ele escreveu num fim de tarde. Mas pensar em si mesma nunca foi tão difícil. Dona Zuleide notou. Sentou ao lado da filha enquanto a panela de arroz fervia na cozinha e disse, sem rodeios: "O que é que está te deixando assim, minha filha?" Rafaela não conseguiu mais esconder. Desabou. Contou sobre o reencontro com André, sobre as lembranças, a dúvida, o amor que parecia não ter morrido. Dona Zuleide, silenciosa, segurou a mão da filha com firmeza. Você sempre fez tudo pelos outros, Rafa. Pela escola, por mim, por aquele povoado que nem sempre te deu o valor que você merecia. Agora é hora de fazer algo por você. E se for amor de verdade, o tempo não apaga. Ele só esconde até vocês se reencontrarem. Naquela noite, Rafaela ficou em claro. Viu o sol nascer sentada na varanda de casa. Decidiu que precisava ser honesta com Fabrício, com André, com ela mesma. No dia seguinte, encontrou Fabrício no coreto da praça. Ele percebeu desde o primeiro instante que algo estava errado. Ela segurava as mãos dele com cuidado, os olhos marejados. Fabrício, você é um homem bom. Merece alguém que esteja inteira, e eu não estou. Ele ouviu em silêncio. Só depois de um tempo, respondeu com maturidade. Você ainda ama ele, né? Ela sentiu com lágrimas escorrendo. Fabrício respirou fundo, segurou seu rosto com delicadeza e disse: vá atrás do que faz seu coração bater. Amar alguém não é uma escolha. Às vezes é destino. Foi a despedida mais dolorosa da vida dela, mas também a mais honesta. Dias depois, Rafaela marcou um encontro com André no mesmo café colonial onde haviam conversado pela última vez. Ele chegou primeiro, como sempre, nervoso, mexendo no relógio. Ela veio com passos firmes. Olhou nos olhos dele e sorriu, depois de dias sem sorrir de verdade. Eu terminei o noivado, André. E não foi por você, foi por mim. Ele arregalou os olhos, surpreso e emocionado.
mas não disse nada. Apenas segurou a mão dela com respeito. A gente pode começar de novo? Ele perguntou. Não sei se dá para voltar ao começo, ela respondeu, mas dá para continuar. E isso já é muito. O que nenhum dos dois esperava era o impacto que isso causaria. A família de André não aprovou. Os Keller esperavam que ele se casasse com alguém do meio deles, como diziam. Uma moça de família tradicional da região com sobrenome conhecido. Não aceitavam Rafaela, uma mulher do sertão baiano de origem simples, com sotaque forte e uma história marcada por luta. A mãe dele foi a mais resistente. Chegou a chamá-la de aventura de juventude. Mas André enfrentou. Pela primeira vez, se impôs diante dos pais. Se vocês não conseguem ver quem ela é, não merecem conhecer a mulher que eu amo. Rafaela ficou abalada, mas não surpresa. Já havia sido rejeitada muitas vezes por conta de sua origem. Sabia que amor, sozinho, não derrubava todos os muros. Mas também sabia que amor verdadeiro não se acovarda diante deles. Eles decidiram morar em Lençóis por um tempo. Ela manteve o emprego na escola, ele começou a trabalhar em uma cooperativa agrícola local e deu aulas sobre viticultura para jovens do interior. Juntos, reformaram uma casinha simples na estrada de Palmeiras com varanda larga e rede balançando ao vento. Durante meses viveram um amor reconstruído. Não era fácil. Tiveram discussões, dificuldades financeiras, saudades de suas origens. Mas tudo era resolvido com diálogo, com risos no meio da briga, com noites agarrados vendo o céu estrelado do sertão. Até que um dia André levou Rafaela para passear onde o rio Mucujizinho encontrava as pedras. Eu trouxe um presente, disse, tirando um anel simples com uma pedra pequena em tom esverdeado. Ela sorriu, achando que fosse uma lembrança qualquer. Eu nunca te pedi em casamento, Rafa. Não quero que a gente repita o passado. Quero construir algo novo. Ela ficou em silêncio por um instante, sentindo o vento quente no rosto, o som da água correndo ao fundo, e disse, eu não preciso de promessas. Preciso de alguém que fique. E você ficou. Isso já é resposta. Ele colocou o anel no dedo dela. E ali, debaixo do céu da Bahia, selaram um amor que nunca partiu. Apenas adormeceu por um tempo. Anos depois, a vinícola da família Keller passou a vender vinhos com um novo rótulo, Entre Dois Sols, uma homenagem ao amor que nasceu entre o frio do sul e o calor do sertão. E toda vez que alguém perguntava como eles se conheceram, Rafaela sorria e dizia, ele era da uva, eu, do barro. Mas o amor sempre soube fazer o vinho.